Irmãos, vamos no momento da pregação da palavra de Deus. Eu convido a todos a abrirem as Escrituras na primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2. Iremos ler do verso 17 a 20. Primeira Tessalonicenses, capítulo 2, verso 17 a 20. Assim diz, irmãos, a palavra do Senhor. Ora, nós, irmãos, orfanados por breve tempo de vossa presença, não porém do coração, com tanto mais empenho diligenciamos, com grande desejo, e ver-vos pessoalmente. Por isso, quisemos ir até vós, pelo menos eu, Paulo, não somente uma, mas duas. Não somente uma vez, mas duas. Contudo, Satanás nos barrou o caminho. Pois quem é a nossa esperança, ou alegria, ou coroa, em que exultamos na presença do nosso Senhor Jesus em sua vida? Não sois vós? Sim, vós sois realmente a nossa glória e a nossa alegria. Oremos. Ó Deus, nós te louvamos por tua palavra, porque ela, Senhor, nos fala tão fortemente ao coração sobre assuntos, ó Senhor, tão importantes, para que possamos não apenas saber, mas viver, Senhor, a fim de te agradar de nós, ó Senhor, como teus filhos, como teus servos, como aqueles que foram reconciliados contigo por intermédio de Jesus Cristo, como aqueles que foram chamados, ó Senhor, para desfrutarem de um relacionamento pessoal e íntimo. Ó Deus, ao mesmo tempo, Senhor, que são verdades tão gloriosas, essenciais, centrais, que tu esperas, Senhor Deus, e ordena na tua palavra que o teu povo viva, pratique. Também, Senhor, nos traz tristeza pelo fato de, quando nós aplicamos a tua palavra na vida prática, Senhor Deus, da igreja como um todo. Ó Deus, a gente vê o quanto falhamos nós estamos. O quanto nós precisamos melhorar, Senhor Deus, tanto como indivíduos, como também como eclesia, como igreja local, Senhor Deus, o nosso relacionamento de um para com os outros e o nosso relacionamento, Senhor Deus, de igreja para com a igreja. Nosso relacionamento, Senhor Deus, dentre a família da fé. Um texto, Senhor, que fala sobre o desejo de um ministro de estar, Senhor Deus, junto com o povo, com a tua igreja em determinado lugar. Que reflete, que ensina, Senhor, que revela onde e como o coração de um crente deve estar em relação a outros crentes. Em relação, Senhor Deus, à comunhão, à unidade, à vivência, ao companheirismo, ao amor fraternal. Ó Deus, que tu nos fala o coração, Senhor Deus, através desse texto, que nos ensine essas verdades preciosas, verdades que nós já conhecemos, já ouvimos várias vezes, mas que tu nos faça crescer nelas, aprofundarmos, e de fato, Senhor Deus, fazer com que ela traga um impacto na nossa vida, de maneira que sejamos transformados, mudados, habilitados e capacitados a colocá-los em prática, Senhor. Nos empenhar, Senhor Deus, para viver isto, para a tua glória e para o teu louvor. Assim, Senhor, nós oramos e te pedimos.
humildemente, Senhor. E nos conduza também em fidelidade a Ti acima de todas as coisas. No poder do Teu Santo Espírito. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Irmãos, título do nosso sermão: comunhão. 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 Um assunto vasto, um assunto claro, um assunto em que as Escrituras falam de maneira muito clara, muito didática, muito direta, muito objetiva, que mostra exatamente a necessidade e a responsabilidade que o povo de Deus tem em viver em comunhão uns com os outros. Mas devemos ser sinceros, irmãos, em afirmar de que, embora seja um assunto claro, objetivo e conhecido de todos nós, é muito mais fácil nós falarmos, aprendermos, do que viver. A Igreja de Cristo, irmãos, embora salva, liberta, transformada, continua sendo ainda composta por pessoas pecadoras. Ela ainda não foi 100% aperfeiçoada, mas está sendo, até que por fim nós chegamos à glorificação de seremos completamente aperfeiçoados e plenos de Deus. Mas enquanto essa peregrinação por aqui, estamos em um processo chamado de santificação, em que à medida que nós crescemos na nossa fé, na nossa comunhão com o Senhor, mais vamos sendo transformados de imagem em imagem, de glória em glória, à semelhança de Cristo. E, consequentemente a isso, conseguimos então viver em uma maior ou mais íntima comunhão, harmonia e amor fraternal para com os irmãos. Mas os irmãos há de concordar comigo, a partir da própria experiência pessoal e eclesiástica, ao longo da nossa peregrinação, que muitas vezes nós acabamos por esbarrar com algumas situações que, por mero egoísmo, muitas vezes, meras preferências pessoais, muitas vezes, falta de maturidade espiritual, muitas vezes, faz com que relacionamentos, faz com que comunhão, que outrora tão boa, saudável e benéfica, acabe sendo rompida, acabe sendo prejudicada, acabe havendo uma certa agora distanciamento ou esfriamento no relacionamento de ambas as partes. Às vezes, isso é um sentimento, uma postura que envolve as duas partes, mas às vezes isso é um sentimento, uma postura, uma atitude que apenas envolve uma das partes. E como diz as Escrituras, quando um não quer, dois não andam juntos. É um ditado que pode ser extraído do livro de Amós, quando o Senhor diz para o povo de Israel: porventura podem andar dois juntos, né? Quando um não quer, quando um não está de acordo. Parafraseando. De fato, infelizmente, isso que acontece, mas o ponto é que a Escritura nos ensina, irmãos, a respeito da necessidade, da responsabilidade que o povo de Deus tem de viver em comunhão uns com os outros, de viver em harmonia, de viver em fraternidade, de viver em unidade. E podemos até mesmo afirmar que, até mesmo apesar das diferenças que existem no meio do povo de Deus. Irmãos, existe assunto que está sendo debatido no meio da igreja que já dura 2000 anos. E ainda não houve uma resolução. Existem assuntos, existem questões, existem doutrinas, não aquelas essenciais, centrais, fundamentais do Evangelho, porque isso aí é um ponto comum entre todas as verdadeiras igrejas, mas aquelas doutrinas secundárias, aquelas doutrinas terciárias, como é chamado, aqueles pontos secundários, às vezes há uma divergência muito grande no meio do povo de Deus, do pensamento. E isso é a razão de muitas vezes causar problema no meio do povo de Deus. De haver uma ruptura de comunhão, uma ruptura de unidade, uma ruptura de companheirismo e de fraternidade no meio do povo de Deus, quando na verdade não deveria existir. Irmãos, esse texto, ele fala exatamente sobre o interesse de Paulo pelos Tessalonicenses. Aqui Paulo é um apóstolo, um ministro, um pregador do Evangelho, que está expressando o seu desejo, o seu apego, o seu amor, a sua vontade
de estar junto com a igreja dos Tessalonicenses, de estar no meio dele, de desfrutar de comunhão, de companheirismo, de proximidade, de uma vida comum e cotidiana no meio deles. Paulo está expressando exatamente isso nesse texto. E à luz desse texto, nós podemos extrair algumas verdades a respeito desse assunto, que é a comunhão. Depois que Paulo pronuncia palavras com o objetivo de animar essa igreja em face à perseguição que eles estavam sofrendo por parte dos seus próprios concidadãos, os compatriotas, lembrando-os de sua fidelidade a Deus em meio às tribulações, Paulo agora, a partir do versículo 17, vai expressar sua alegria pela firmeza na fé que os tessalonicenses demonstravam. E com o objetivo de expressar a sua alegria pela fidelidade dos tessalonicenses, o texto, então, que lemos, Paulo nos ensina algumas verdades preciosas a respeito do relacionamento entre os cristãos. Então, aqui nesse texto, quando Paulo está expressando o desejo de estar com os irmãos em Tessalônica, nós vamos aprender verdades preciosas a respeito do relacionamento que deve haver entre os cristãos. Qual é o sentimento, qual é o desejo, qual é a atitude, qual é a postura que um cristão deve ter para com o outro, em relação a outros. Então, irmãos, a primeira verdade que Paulo nos ensina, o que podemos aprender nesse texto, a respeito do relacionamento do cristão de um para com o outro, é que eles têm um grande desejo de se relacionar com a igreja presencialmente. Em outras palavras, o crente tem naturalmente, ou deve ter, um desejo sincero de se relacionar presencialmente com os irmãos. Isso nós podemos ver aí no versículo 17. Olha o que ele diz. Ora, nós, irmãos, orfanados por breve tempo da vossa presença, não porém do coração, com tanto mais empenho diligenciamos com grande desejo e ver-vos pessoalmente. Paulo aqui está expressando o quê? Manifestando um desejo ardente que havia no seu coração de estar com os irmãos em Tessalônica. Presencialmente, ele diz, estamos distantes, privados da presença de vocês por breve tempo, mas não do coração. A palavra que ele usa aí, orfanados, é uma palavra que era aplicada a filhos quando eram privados da presença dos seus pais por conta da morte. E aqui Paulo vai usar essa expressão, para se referir à sua ausência, à sua privação de estar presente com os irmãos de Tessalônica por conta das dificuldades, da tribulação que ele estava sofrendo, da perseguição. Então, irmãos, o apóstolo nessas palavras revela um coração cheio de ternos afetos pelos tessalonicenses, bem como um desejo ardente de nutrir comunhão com eles. Foi a pregação de Paulo que os trouxe à salvação em Cristo. O pouco tempo que Paulo passou entre eles foi suficiente para testemunhar a obra da graça na vida deles. Como diz o capítulo 1, ele é muito claro isso. Uma fé verdadeira, uma verdadeira conversão, testemunhada até mesmo por outras igrejas. Em virtude disso, o coração de Paulo ligou-se ao deles imediatamente. E então é despertado nele um zelo pastoral e um amor fraternal que nutria nele um desejo, um anseio ardente de gozar de um relacionamento íntimo, presencial com os crentes de Tessalônica. Esse tino, irmão, essa sensibilidade pastoral, nem todos têm, evidentemente. É verdade, mas o amor fraternal e o desejo de estar junto com cada um, em cada oportunidade oferecida, é ou deve ser comum de todo crente. Essa sensibilidade. Esse tino pastoral, evidentemente que isso é uma questão pastoral. Essa sensibilidade pastoral. Mas o amor fraternal que está sendo revelado aqui de Paulo para com os irmãos de Tessalônica é um desejo, é um sentimento, é uma afeição que deve fazer parte de todo crente.
esse desejo ardente de estar junto com o povo de Deus em cada oportunidade oferecida. Irmãos, quem está ligado no coração deseja estar junto presencialmente. Exatamente isso que nós vimos aqui, através dessa manifestação do desejo de Paulo em relação de estar presencialmente com os irmãos de Tessalônica. Um desejo ardente, um amor fraternal aflorado, de maneira que será evidenciado através da vida de Paulo e dessa manifestação do seu desejo de estar presencialmente com os irmãos. Ele não perdia a oportunidade, irmãos, de estar junto presencialmente com o povo de Deus. Por quê? Porque ele estava ligado com o coração, ele estava vinculado pelo Espírito, como nós vemos aqui em Efésios capítulo 4, em que o apóstolo, naquele texto, nos exorta a preservar o vínculo do Espírito, o vínculo da paz, a unidade do Espírito no vínculo da paz. E essa é uma verdade, irmãos, que nós devemos sempre nos recordar. Estamos unidos uns aos outros. A metáfora que Paulo usa em Corinto para se referir à igreja de Cristo é um corpo. E ele vai dizer que todos nós somos membros individualmente uns dos outros, que estamos ligados pelas juntas e medulas, pelas juntas e ligamentos. Repito, quem está ligado no coração, como Paulo estava ligado no coração com os Tessalonicenses, deseja estar junto presencialmente. Aproveita cada oportunidade oferecida. E desfruta, e goza, e aproveita, e se banqueteia, e se delicia na comunhão dos santos. Na presença do povo de Deus, junto com o povo de Deus. Irmãos, enquanto Paulo estava impossibilitado de estar com os irmãos devido às circunstâncias, ainda que muito desejava e se empenhava para estar com eles, muitos têm total condição de aproveitar cada oportunidade de estar junto com os irmãos, mas não fazem. E a grande pergunta é, por que não fazem? Porque o problema destes é diferente do de Paulo. O problema que impedia ou impossibilitava de Paulo gozar da presença, da comunhão dos irmãos, era as circunstâncias. Mas o problema de muitos é o coração. Essa é a razão do porquê muitos não desfrutam, não aproveitam, não se importa, na verdade, de estar em comunhão com outros irmãos. De estar junto. De tornar-se participante da vida e deixar com que os irmãos sejam participantes da sua. De se envolver no cotidiano, no dia a dia. De viver a vida comum. Como devemos viver como crentes, como irmãos, como igreja. Sendo participante da vida comum, da vida mútua um do outro. Essa é a primeira verdade, irmãos, que nós aprendemos aqui a respeito da comunhão e do relacionamento que nós devemos ter de um para com os outros. Paulo, em expressar esse desejo, ele revela exatamente essa verdade. Um crente deseja, ou pelo menos deve desejar, estar gozando presencialmente da comunhão com outros irmãos. Presencialmente. Paulo diz, eu fui impedido de estar com vocês, mas eu empreguei, como ele diz no versículo 17, né? Orfanado por breve tempo, dia da vossa presença, não porém do coração, com tanto mais empenho, diligenciamos com grande desejo de ver-vos pessoalmente. Ele fez esforço. Ele fez o que ele poderia fazer. O que estava dentro das suas condições, da sua capacidade, da sua responsabilidade. Ele fez tudo quanto era necessário ser feito dentro da sua responsabilidade para que ele pudesse estar gozando de comunhão junto com os irmãos de Tessalônica.
Esse desejo de gozar de comunhão presencialmente mostra que Paulo estava ligado a eles no coração. E assim também, irmãos, devemos estar ligados uns com os outros, no coração, em espírito. Portanto, o problema de alguns não são as circunstâncias, mas é o coração. O problema de Paulo em não estar com os Tessalonicenses eram as circunstâncias que lhe impediam. Mas o problema de muitos de nós, irmãos, não são as circunstâncias, é o coração, é o nosso coração. Porque nós somos egoístas demais às vezes. Somos autocentrados demais muitas vezes. Somos exigentes demais muitas vezes. Porque nós muitas vezes queremos que as pessoas sejam igual a mim. E não entendemos que as pessoas nunca serão igual a nós mesmos. E que o nosso empenho, nosso esforço, nosso chamado como crentes e irmãos uns dos outros é usar os dons para que todos nós sejamos conformados a Cristo e não uns aos outros. Analise bem a partir desta noite o porquê você não tem o mínimo prazer de estar junto com o povo. São circunstâncias? Se for, ok. Se for a circunstância que lhe impede, ok. Mas se for o seu coração, então existe um problema muito grande que precisa ser tratado. Se você não tem prazer, se você não deseja, se você não quer, se você não se importa e está junto com o povo de Deus, isso é um problema sério a ser tratado em você. Porque um crente, irmãos, como diz um dos salmos que agora me falha a memória, acredito que o Salmo 16, da Bíblia vai dizer que nos teus santos está o meu prazer. A alegria de um crente é estar perto de outros crentes. Os amigos deles são crentes. Não é que eles não possam ter amigos, né, que não são crentes. Pode ter amigo, pode conversar, pode se relacionar, ok. Mas a alegria dele é estar no ambiente cristão, no ambiente do povo de Deus, onde reina o amor, onde reina o serviço. Paulo diz que é na igreja onde se manifesta a multiforme graça de Deus. Na igreja, é no povo de Deus. E é aí onde o crente deseja, quer, tem prazer de estar. É junto com o povo de Deus, é junto com os seus irmãos. Essa é a primeira verdade, irmãos. E a guisa de aplicação, pense nisso. O que te impede de gozar, de viver em comunhão com os irmãos? São as circunstâncias ou é o seu coração? A de Paulo era as circunstâncias. O desejo era enorme. Ele empregou forças para isso, para estar perto. Mas ele foi impedido. Como nós iremos ver agora, na segunda parte. Mas o seu, qual é? Por que você não tem prazer? Por que você não quer? Por que você não deseja? Por que você não emprega esforços para estar junto com o povo de Deus e aproveitar cada oportunidade para desfrutar disso? Essa é a primeira verdade que nós aprendemos, irmãos. A segunda verdade que Paulo nos ensina a respeito do relacionamento do cristão de um para com os outros, e agora aqui é mais uma verdade que deve suscitar em nós um alerta, uma advertência, um cuidado, uma vigilância, é que o povo de Deus tem um inimigo ativo,
que é Satanás, que trabalha para impedir a comunhão presencial dos irmãos. Presta atenção nisso. E muitas vezes, irmãos, nós negligenciamos essa verdade. De que nós temos um inimigo que é o principal, que trabalha 24 horas por dia para prejudicar a nossa comunhão com Deus e a nossa comunhão de um para com os outros. Esse inimigo se chama Satanás, é o que Paulo fala no versículo 18. Olha o que ele diz: por isso, quisemos ir até vós, pelo menos eu, Paulo, não somente uma vez, mas duas. Contudo, Satanás nos barroca. Satanás nos barroca. Irmão, Satanás sempre trabalhará para alcançar duas coisas principais. Primeiro, afastar o crente de Deus, minar a sua comunhão com Deus. E segundo, afastar o crente de uns para com os outros. Isto é, minar a comunhão de um para com os outros. Esse é o principal trabalho do diabo em relação ao povo de Deus. Afastar o crente da comunhão com Deus e afastar o crente da comunhão de outro crente. Minar a comunhão do povo de Deus. Atrapalhar a unidade, a comunhão, a harmonia que deve haver entre o povo de Deus. Por quê, irmão? Porque ele conseguindo separar os irmãos uns dos outros, ele consegue desconfigurar aquilo que é a maior manifestação da multiforme graça e glória de Deus na terra. O que é a maior manifestação da graça e da glória de Deus na terra? A igreja. Quando Satanás consegue êxito nisso, afastar o povo de Deus e causar problemas internos entre eles, brigas, contendas, divisões, inimizades, ele consegue então descaracterizar a igreja de Cristo. A glória de Cristo não é vista na igreja, o amor de Cristo não é visto na igreja, Cristo não é visto na igreja. Quando há desarmonia, desunião, contenda, briga, divisões, partidos, falta de comunhão, falta de amor, falta de serviço. Quando uma igreja está em guerra, tanto internamente quanto externamente, uns com as outras. Satanás então alcança seu objetivo. E então desfigura aquilo que é a maior manifestação da multiforme graça e glória de Deus na terra. A igreja. A igreja. A igreja perde então a sua identidade. Ela perde as suas características belas. Ela perde as suas virtudes. Ela perde a sua beleza. Porque a beleza da igreja é Cristo nela. É o brilho de Cristo, é a glória de Cristo nela. Quando há todas essas coisas, não conseguimos contemplar a Cristo na igreja. Não conseguimos perceber Cristo na igreja. Não conseguimos ver Cristo na igreja. Ela perde o seu poder de testemunhar o Evangelho. A igreja perde o seu poder de testemunhar de Cristo. Por quê? Porque os outros olham e não vê Ele na igreja. Porque a igreja está dividida. Porque a igreja está partida. Porque há contenda, inimizades e divisões. Porque há disputas. Porque há desarmonia e falta de comunhão na igreja. E meus irmãos, Satanás foi o agente que trabalhou por intermédio dos que não creram de entre os tessalonicenses
para impedir, para obstruir a permanência de Paulo entre aqueles que creram em Cristo dentro dos Tessalonicenses. Quem foi o agente direto? Satanás. Agindo por meio de quem? Daqueles que não creram lá nos Tessalonicenses. A gente vê a história, capítulo 1, né? Quando a gente vai lá para Atos, a gente vê também essa história. Uns creram, outros não creram. Os que não creram se levantaram contra os apóstolos. Esse levante foi suscitado por quem? Satanás usando eles. Para causar problemas. Foi a razão pela qual Paulo teve que sair de Tessalônica. E foi a razão pela qual Paulo foi impedido de voltar para os Tessalonicenses. Perseguição. Como o texto diz, quisemos ir até vós, pelo menos eu, Paulo, não somente uma vez, mas duas. Contudo, Satanás nos barrou o caminho. Satanás barrou, fez algo, usou alguém, as circunstâncias, para impedir Paulo de retornar aos crentes de Tessalônica. Nós não sabemos especialmente como Satanás impediu o regresso de Paulo aos Tessalonicenses. Mas o fato é, irmãos, que Satanás trabalha 24 horas por dia, com todos os meios e instrumentos possíveis a ele, para minar, prejudicar a necessidade que os crentes têm de estarem juntos. Paulo vai dizer aos coríntios para nós não desconsiderar os ardis de Satanás, os ataques dele. Irmão, se tem uma coisa importante que a gente precisa estar sempre na nossa mente e nunca esquecer, é que existe um inimigo que está trabalhando 24 horas contra nós. Que nos ataca pessoalmente, que nos ataca familiarmente, que nos ataca na igreja. As circunstâncias, as sugestões de Satanás, com mentiras, com engano, com falsidades, com fofocas e com tantas outras coisas, irmãos, que são os instrumentos para causar problema no meio da igreja. E o ponto aqui é para prejudicar, para minar exatamente essa possibilidade de vivermos em comunhão uns com os outros. É o que nós devemos fazer e prezar por isso. Aqui foi as circunstâncias, mas muitas vezes não são as circunstâncias. De novo, é o nosso coração. Acabamos por seguir após Eva e muitas vezes dar ouvido às palavras de Satanás, ao engano, à mentira, à fofoca, ao disse-me-disse. E nós alimentamos tais assuntos que acaba gerando um grande problema no meio da igreja, no relacionamento entre irmãos de maneira pessoal, no relacionamento entre igreja de maneira geral. Meu irmão, minha irmã, não dê ouvido às sugestões de Satanás. Atente para isso. Ele está trabalhando constantemente para alcançar esse objetivo, nos afastar de Deus e nos afastar de um para o outro. Minar a comunhão, minar a harmonia, minar a paz. Minar e trair e tirar de nós esse desejo natural que um crente deve ter de estar presencialmente desfrutando de comunhão com os outros. Às vezes por picuinha. Acabamos por dar brecha. E grandes prejuízos acabam acontecendo no nosso meio. Então, segunda verdade que nós aprendemos aqui, irmãos, é que temos um inimigo ativo. Esse inimigo é Satanás, que trabalha para impedir a comunhão presencial dos irmãos.
impedir a comunhão presencial. Porque é muito fácil viver distante, não é não? É fácil demais. Nós somos chamados a viver, irmãos, a vida comum uns com os outros. Sermos participantes da vida uns dos outros. A conviver no dia a dia. Manifestando assim a graça de Deus, a presença de Cristo no nosso meio através do amor fraternal e do serviço mútuo de um para com o outro. Então preste atenção. Aqui foram as circunstâncias usadas pelo próprio Satanás, ou talvez promovida por ele, para impedir Paulo de ter com os Tessalonicenses. Gozar dessa comunhão presencial. Mas pode ser questões pessoais nossas. Está sendo alimentado pelo pecado, pelo nosso ego, pelo nosso orgulho, pelas nossas preferências, pelas nossas insensibilidades, pela nossa falta de capacidade de nos relacionar com pessoas que até mesmo pensam diferente da gente. E a comunhão, então, acaba sendo minada, prejudicada. A terceira verdade, irmãos, que Paulo nos ensina a respeito do relacionamento do cristão de um para com os outros, está aí no versículo 19 e 20. Que aqui nesses versos poderemos intitular como o troféu do ministro do Evangelho, né? Que Paulo vai manifestar o desejo dele de não apenas desfrutar da comunhão presente aqui nesta vida, mas a sua alegria em poder chegar diante da presença de Cristo junto com os seus irmãos, junto com a igreja, junto com o povo de Deus. Ou seja, uma comunhão que vai para além desta vida. O crente deseja uma comunhão com outros crentes que vai para além desta vida. Versículo 19 e 20 ele diz: Pois quem é a nossa esperança, ou alegria, ou coroa, em que exultamos na presença do nosso Senhor Jesus em sua vida? Não sois vós? Sim, vós sois realmente a nossa glória e a nossa alegria. Irmãos, aqui Paulo, como ministro, está falando do seu desejo, do seu anelo, da sua expectativa gloriosa, de que quando Jesus voltar para buscar a igreja, ele, como pastor, como ministro, possa se apresentar diante do Senhor, junto com aqueles que o Senhor lhe responsabilizou para cuidar. A igreja, as ovelhas, o povo de Deus. Portanto, Paulo aqui está registrando o fim principal de todo empenho ministerial, que é apresentar-se diante do Senhor com todos aqueles que lhe foi responsabilizado os cuidados. Esse é o fim principal de todo ministério, de todo pastor. Apresentar-se diante do Senhor com o rebanho que ele confiou. Esse é o fim principal de todo ministério, de todo empenho ministerial. A glória, irmãos, e a alegria do ministro está intrinsecamente ligada à sua fidelidade a Deus, primeiramente, e na salvação das almas a quem ele ministra. Essa é a alegria e a glória do ministro. Primeiro, a sua fidelidade a Deus, porque para isso fomos chamados. Mas ligado aqui ao ponto do nosso texto, também é a salvação das almas a quem ele ministra continuamente. Chegar junto com essas almas, com esses irmãos, diante do Senhor naquele grande dia. Essa é a alegria e a glória do ministro.
A glória, irmãos, e a alegria do ministro não é ser aprovado pelo mundo, aceito na sociedade, ou até mesmo ser aceito, aprovado ou aclamado pelas igrejas ou outros ministros. Não. A glória e a alegria do ministro é adentrar os portões celestiais junto com todos aqueles que ele passou a vida pastoreando através da palavra, através do ensino, do seu exemplo de vida e de um relacionamento fraternal verdadeiro. Essa é a glória e a alegria do ministro do Evangelho. Esse é o troféu do ministro do Evangelho. Adentrar os portões celestiais com aqueles que em vida ele dedicou a ensinar a palavra de Deus, a pastoreá-los, a ensiná-los, tanto através da palavra, como através do seu exemplo de vida e de um amor fraternal verdadeiro. É chegar diante do Senhor junto com todos aqueles, com todas aquelas almas que o Senhor lhe confiou. Essa é a glória e a alegria do ministro. Esse é o fim principal de todo o empenho ministerial. Não é a glória deste mundo, mas é a fidelidade a Deus e adentrar os portões celestiais junto com todos aqueles que ele passou a vida ministrando. Salvo. Meu irmão, o cristão deseja ter comunhão com outros cristãos, de tal maneira que ele anela que tal comunhão permaneça para além desta vida. É o que Paulo está expressando aqui, né? Embora seja um texto que está falando diretamente sobre o seu ministério em relação à igreja, e o seu desejo de se apresentar diante do Senhor com todos aqueles que o Senhor lhe confiou. À luz disso, nós aprendemos essa lição. Esse desejo deve ser não apenas de um pastor se apresentar diante do Senhor com aqueles que o Senhor lhe confiou, mas isso deve ser um desejo de um crente. Desfrutar da comunhão com o povo de Deus não apenas aqui nesta vida, mas continuar desfrutando para além dela, quando adentrar os portões celestiais. E olhar ao seu lado e ver as pessoas que a gente passou a vida toda aqui lutando junto uns com os outros, amando uns aos outros, servindo uns aos outros, ainda com tanta fragilidade, dificuldade, limitações, mas então olhar do lado e ver, olha aqui, Douglas está aqui comigo, Carlinho, olha que glória. Essa deve ser o desejo de um verdadeiro cristão, a comunhão com outros cristãos, de tal maneira que nela, que tal comunhão permaneça para além desta vida. Irmãos, o crente Paulo diz que a sua glória e alegria é se apresentar diante do Senhor com outros crentes com os quais ele desfrutou da comunhão fraternal e serviu na condição de ministro enquanto nesta vida. Bem como também ele está expressando nas entrelinhas a sua alegria pelo fato da comunhão permanecer com seus irmãos para além desta vida. A alegria de Paulo aqui é dizer, olha, a nossa comunhão vai permanecer para além dessa vida material e finita. Adentramos, irmãos, aos portões celestiais. E a comunhão que outrora nós tínhamos, vamos continuar desfrutando daqui para toda a eternidade. Irmãos, para concluir, não é estranho e incoerente um crente falar com tanto entusiasmo sobre uma das bênçãos eternas, que é a comunhão com os santos, enquanto nesta vida somos nós mesmos a promovermos a desunião.
Vou repetir essa pergunta aqui, que é uma aplicação para a gente meditar. Não é estranho e incoerente um crente falar com tanto entusiasmo sobre uma das grandes bênçãos da eternidade e da salvação, uma das grandes bênçãos eternas, que é a comunhão com os santos, enquanto nós, nessas vidas, somos nós mesmos os promovedores da desunião. Não é estranho, não é incoerente. Um crente ter a consciência, saber e até mesmo falar com tanto entusiasmo, lá na glória, vamos poder amar uns aos outros perfeitamente. Nunca jamais pecaremos um contra os outros. Amaremos com amor perfeito. Desfrutaremos de uma comunhão plena, perfeita, alegre, contente, satisfeita, prazerosa. Que esse dia chegue logo. E enquanto nós manifestamos com tanto entusiasmo essas bênçãos, irmãos, e anelamos por ela, enquanto aqui nesta vida, muitas vezes nós somos os promovedores da desunião. Os promovedores das contendas, da desarmonia, da falta de comunhão, de amor de uns para com os outros. Nós somos os pivôs, muitas vezes, de promover um racha, uma ruptura. Sustentamos uma contenda, uma briga, a qualquer custo, às vezes por conta de egoísmo, de preferências. Então acabamos por promover a desunião no meio do povo de Deus, a racha no meio do povo de Deus, a contenda no meio do povo de Deus, enquanto com nossos próprios lábios nós continuamos a expressar o nosso entusiasmo, alegria e esperança da glória eterna e desfrutar então da comunhão com o povo de Deus para todo o céu. Incoerente, é estranho. Infelizmente, irmãos, isso acontece. Acontece por parte de alguns. Temos a consciência de que nós iremos viver juntos para toda a eternidade em glória, mas muitas vezes sequer suportamos viver com esse mesmo irmão aqui. É crente, é meu irmão, mas não quero aproximação. Fique para lá e eu fico para cá. Que comunhão é essa? Que amor é esse? E que é distanciamento? Meu irmão, minha irmã, viveremos juntos na eternidade e para toda a eternidade. E por que aqui nós não desejamos isso? Porque então aqui a gente não se importa em estar em comunhão uns com os outros. Não se importa em caminhar, em andar, em viver junto uns com os outros. Não se esforçamos para amadurecer e entender que divergências vão haver. De que muitas vezes tais divergências é a razão de uma decisão que certamente, irmão, não agrada a Deus. Que é o afastamento, a ruptura entre irmãos, às vezes, individualmente, também se aplica aqui entre igrejas. É o povo de Deus, não é? É o mesmo Deus, não é? Temos um só Senhor, não é? Sim. Uma só fé, um só batismo, um só Deus, que é Pai de todos, está sobre todos e age em todos. Somos todos habitados pelo mesmo Espírito? Sim. Mas vamos viver em comunhão? Não. Vamos, irmãos, caminhar juntos? Vamos andar juntos? Não. Mas por quê? Por conta disso, aquilo, outro, coisas pequenas. E parece que coloca em um grau de importância que suplanta a cruz de Cristo.
Como se a cruz de Cristo não é suficiente, irmãos, para amarmos e vivermos em unidade uns com os outros. Então, pessoas, às vezes igrejas como um todo, tomam a má decisão de romper com a comunhão. Por questões bobas, às vezes. E isso é uma decisão que não está de acordo com a palavra de Deus. E isso só quem ganha é o reino das trevas. Que a vontade do Senhor é que o seu povo viva em união, em comunhão, em unidade, em harmonia. E então Satanás consegue alcançar o seu êxito. Afastar o povo de Deus uns dos outros. Minar a comunhão, a harmonia que deve haver no povo de Deus. E, portanto, um crente deve desejar estar perto de outro crente, sempre, irmãos, em cada oportunidade. Uma igreja deve desejar desfrutar de comunhão com outra igreja verdadeira, outra igreja de Cristo. É a igreja de Cristo, subscreve a mesma confissão. Eu não estou falando aqui daquele documento ipsiliter e tudo, né? Mas aquelas questões essenciais, centrais, que caracteriza uma igreja, que caracteriza um crente verdadeiro. E que ainda que exista uma divergência aqui e ali no ponto secundário ou terciário, isso não é suficiente para fazer com que a gente deseje viver desunido. Ao contrário, são nossos irmãos. É o povo de Deus e, portanto, ali é o meu povo. Ali é a igreja verdadeira, é a igreja de Cristo, portanto, ali é a minha igreja. É a família de Deus, são meus irmãos, sou filho de Deus, portanto, ali são os meus irmãos, ali está a minha família. Com os quais eu quero, em cada oportunidade, desfrutar de comunhão, de harmonia, de paz, de serviço, de amor fraternal verdadeiro e sincero. Essa semana eu vi um vídeo lá naquela plataforma chamada Eden Mais, né? Uma plataforma muito boa, cristã. Só conteúdo cristão, bíblico, bom. E lá tem cursos, tem pregações, tem estudos, tem documentários, tem filmes, tem área de criança. É como se fosse um Netflix, né? Um streaming. Essa semana eu abri para assistir alguma coisa e lá tinha um documentário, né? Está no primeiro episódio agora, assisti o primeiro episódio sobre missões. E que coisa maravilhosa. Uma família deixou praticamente tudo para servir em um arquipélago na Indonésia. Se não falha a memória, é o maior arquipélago que existe no mundo. Há um povo nativo daquela terra que vivia ali isolado dentro da mata, do mar, está no meio do mar, um arquipélago. Lá só chega de avião, de helicóptero, para servir aquela tribo ali. Povo nativo da terra. Então vai lá, um pai, um casal com 4 filhos. Morar ali naquele lugar. Chega sem nada. Eles mesmos vão para a mata, derrubam árvores, constroem suas próprias casas e começam um trabalho ali com aqueles índios, com aquela tribo. Começa primeiramente com um trabalho de alfabetização, aprendem a sua língua, e passa agora a ensinar aqueles nativos a ler na sua própria língua. Então começam a introduzir o Evangelho, pregar o Evangelho, e já tem frutos. Nativos já se converteram, foram batizados. Irmãos, quando eu vi aquilo, eu no quarto, né, na cama, no escuro, assistindo, eu dei glória a Deus. Senhor, bendito seja o Senhor por essa família, por esse homem, por essa mulher, por esses jovens que estão dedicando a sua vida para levar Cristo ao povo mais remoto neste mundo. Bendito seja o Senhor por essa família, que tu abençoe essa família, eu me alegrei. Irmãos, como aqui Paulo, né? No versículo 17, ele diz que está unido de coração com os Tessalonicenses, né? E quando eu vi aquilo, praticamente a gente foi conectado de coração com aquela família, né? Eu senti uma alegria, um desejo, eu passei a amá-los praticamente. Ali imediatamente, que coisa gloriosa.
Senhor, bendito seja o Senhor pela essa família, abençoa essa família, Senhor. Graças te dou por essa família, por dedicarem suas vidas a pregar o Evangelho a povos nos lugares mais remotos do mundo. E eu desejava estar com eles, eu desejava conhecê-los, eu desejo conhecê-los, né? Então veja, são nossos irmãos. Gente que a gente nem nunca viu presencialmente, mas quando a gente conhece, quando a gente vê, quando a gente entende, é nossos irmãos, estamos ligados. Parece que é conectado imediatamente ali no espírito, né? Com uma conexão de Bluetooth ou de Wi-Fi. Quando conhece, quando está junto ali, pareia, acabou, se uniu a conexão. Não é coisa quando eu estava assistindo esse negócio, uniu meu espírito com aqueles homens, com aquela família. Meu coração ficou unido a eles, ficou apegados a eles. E eu louvei a Deus pela vida deles. E meu desejo, evidentemente, é poder conhecê-los presencialmente. Desfrutar ali da comunhão, estar junto deles e compartilhar as experiências e cooperar uns com os outros. Essa, irmãos, é o desejo que todos nós devemos ter. De viver em comunhão uns com os outros. De aproveitar as oportunidades para nos relacionar presencialmente, como Paulo desejava. De termos a consciência e vigiarmos por causa disso, e que temos um inimigo trabalhando 24 horas para minar essa comunhão. E desejarmos, irmãos, que essa comunhão vá para além desta vida. Desejarmos que uns aos outros estejamos na glória daquele grande dia. Como diz o autor aos Hebreus, portanto, admoestemos uns aos outros muito mais quando vede que o dia se aproxima. E porque isso, devemos ter um desejo sincero de aonde quer que nós estejamos na glória, esteja também os nossos irmãos. Aquele que aqui nesta vida viveu conosco, servimos uns aos outros e desfrutamos dessa comunhão e desse amor fraternal sincero. Amém. Amém.